Sejam muito bem-vindos ao Lubicast, o podcast da Pisani, um bate-papo descontraído com dicas de lubrificantes e especialidades químicas. Estamos aqui hoje com o Adavio, gerente de mercado, que vai tratar de um assunto bastante interessante, que é qual é o valor percebido pelo cliente quando nós oferecemos e apresentamos soluções em lubrificação especial para compressores de amônia. É isso aí, Renato. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Lubicast. Hoje vamos falar um pouco sobre lubrificantes para compressores de refrigeração por amônia. Isso mesmo. E o tópico vai ser abordado com dois produtos principais, né? O CPI 1868 e o CPI 1968, Exatamente. Ambos da Lubrizol. Exatamente, Renato. São os nossos dois principais produtos para essa aplicação. Legal, muito bom. Acho que a melhor coisa a fazer de início é... Nos dê uma visão, por favor, de quais são os mercados ou quais são os clientes ou tipos de clientes que normalmente utilizam compressores de refrigeração por amônia. Lógico, esse mercado ele é muito amplo. Nós temos frigoríficos, abatedouros, indústria de bebidas, seja cerveja, seja refrigerantes, sucos, leites, chocolates, uma infinidade, centro de distribuição, uma infinidade de aplicações. Legal. Me diz uma coisa, normalmente quando você visita uma empresa, ou sozinho, ou acompanhando algum dos nossos consultores técnicos, normalmente qual é a área visitada? Por onde você começa? Olha, Renato, dentro desses mercados, a área de manutenção de utilidades é bem específica. É algo que é definido com pessoas específicas, né, como já falei, e que são técnicos de refrigeração, engenheiros de refrigeração. Então Legal. A gente busca o supervisor de utilidades, um mecânico na área de utilidades para poder efetivar a visita. Muito bom. De modo geral, quanto tempo dura uma visita dessa que você entenda que possa ser uma visita bastante proveitosa? Olha, Renato, você pode variar isso daí de 30 a 40 minutos, no máximo 1 hora, conforme o tamanho da sala de compressores. Tá. E durante essa visita em que você trata do assunto específico sobre lubrificação e dos compressores por amônia, quais são as informações mais importantes que você entende que você tenha que realmente conseguir obtê-las durante a visita? Ok, isso é muito importante, né? A qualidade da informação obtida durante a visita. Obviamente que o importante é visitarmos, vermos o equipamento, ali a gente tem a possibilidade de olhar em loco o modelo do equipamento, fabricante, temperatura de evaporação que está trabalhando, obter ali qual é o produto atual que o cliente está utilizando, o consumo dele, nível de reposição, enfim, informações que são relevantes para nós, para uma próxima etapa. Muito bom. E normalmente o que o cliente pode esperar após essa visita? O que você acredita, qual que seria a grande entrega que nós poderíamos fazer? Olha, quando a gente consegue obter todas as informações necessárias, a gente consegue, após a visita, apresentar um custo-benefício baseado em números, em informações que foram ali apuradas, né? E mostrar para ele através de uma mensuração, né, prévia do que os nossos produtos podem entregar para ele de benefício. Legal. É como se fosse um relatório técnico, né, contendo essa análise de custo-benefício, né? Exatamente. A gente já tem uma determinada experiência aí no mercado, o que nos permite explorar os pontos fortes e fracos da concorrência e nos apoiarmos nisso para poder montar a planilha e efetivamente apresentar a proposta com valor agregado. Tá. Uma proposta de valor mesmo, né? Exatamente, Aquela que o exatamente. cliente realmente possa perceber esse valor. Exato, não somente uma cotação com o preço do produto e mais nada, né? Acho que esse é um bom diferencial, né? Exatamente. E o que ele pode esperar além dessa planilha, além desse relatório técnico com essa análise de custo-benefício? De um modo geral, ou a princípio, ele pode esperar o quê? Uma redução de gastos, uma economia? Dá pra gente uma visão geral. Sim, os nossos dois produtos, tanto o CPI 100868 quanto o 100968, podem propiciar para as aplicações um menor consumo por arraste, um tempo de vida do óleo estendida,
ok? Tá. Uma eficiência térmica no evaporador melhorada. Legal. Sabemos que não é o óleo sozinho que promove isso, mas ele é parte integrante de colaborar com essa eficiência térmica, né? Quer dizer, ele tem uma boa responsabilidade nisso. Né? Exato. Uma disponibilidade de mão de obra, ok? Possibilidades de economia de energia também. Tá. Essas são talvez os principais benefícios que os nossos 2 óleos podem promover para ele. Tá. Você comentou alguma coisa também a respeito de intervalo de troca. O que se pode esperar em termos de ampliação desse intervalo de troca em função do tipo do compressor? Olha, pela nossa experiência, em média, um compressor de parafuso, independente se é uma injeção de líquido, o resfriamento do óleo, se é termosifão, existe a possibilidade de um prazo de até 20 mil horas. Isso é muito bom, hein? Sim, é aproximadamente 27 meses sem troca de óleo. Okay? Estou falando mais de 2 anos. Mais de 2 anos, exatamente. E efetivamente, em compressores de pistão, podemos ter aí até 10 mil horas. Tá. Isso é uma vantagem muito grande. A experiência nos mostra que vários produtos que se tem no mercado, concorrentes, por análise do óleo, em 5 mil horas ele já perdeu suas características. Então, em média, nós estamos aí ganhando de 3 a 4 trocas de óleo, pelo menos, né? Sim. E não só o ganho na troca de óleo com o óleo especificamente, né? Mas todos os outros elementos que fazem parte do processo de troca. Exatamente. Né? Então, se formos pensar, por exemplo, num compressor de pistão, né, o óleo, por questão de deterioração, ele começa a carbonizar demais as válvulas de sucção e de descarga, né? E o nosso óleo, por ter um arraste menor, ele promove uma situação assim que as válvulas estão mais limpas. Então, quando vai fazer uma manutenção, você encontra válvulas em situação muito melhor. E fazer a limpeza de válvula carbonizada não é fácil. Não é fácil. Posso imaginar. Você deve ter acompanhado algumas. Já tive a oportunidade, não é fácil. O pessoal acaba usando ação mecânica, usando solventes muitas vezes agressivos, né? Deixar lá de molho, né? Então isso acaba propiciando um mais trabalho, né? Mais trabalhoso, vamos dizer assim, sim, né? Não mais trabalho, mais trabalhoso. Acaba sendo um processo muito mais lento, mais oneroso, um processo extremamente complexo, né? Para você poder fazer essas trocas todas, né? Exatamente. Agora, de um modo geral, eu acho que são ótimos benefícios, são valores realmente percebidos pelo cliente e de uma maneira são totalmente tangíveis, né? A gente consegue tangibilizar isso aqui, né? Ele consegue perceber isso, né? Exatamente. O grande resultado, ele já aparece no primeiro mês. Porque no primeiro mês de uma máquina trabalhando, você consegue visualizar a questão de arraste, quanto que você vai economizar ali de volume de óleo. Você consegue acompanhar, por exemplo, as temperaturas de descarga nas válvulas de um compressor de pistão, no caso. Você vai conseguir, no compressor de parafuso, acompanhar possivelmente a redução de energia, ou seja, os benefícios são encontrados já no primeiro mês. E a experiência tem nos mostrado que o custo-benefício do nosso produto em relação a alguns óleos de mercado, o payback dele ocorre muitas vezes em menos de 1 ano. E isso é muito importante para um investidor, né? Eu acho que isso faz muita diferença, né? Primeiro, a questão do payback, né? Do retorno sobre investimento, que ocorre em pouco tempo. E a questão dele poder perceber esses benefícios em menos de 1 mês, né? Então nós estamos falando de um investimento em que ele consegue trocar, em que ele consegue fazer essa substituição do óleo hoje em uso. E em 30 dias, em menos de 30 dias, ele consegue ter esses benefícios todos. Exatamente. E ainda existem outros benefícios aí que não são tangíveis, né? Então, por exemplo, CPI 100968... Que é a homologação, né? Ele está homologado basicamente nos principais fabricantes de compressores de refrigeração por amônia. Maikawa, Sabroy, Halden e Geia. E são marcas conceituadas, né? São marcas conceituadas. Então, por que eu falo que é um valor que não é tão tangível?
Se o cliente já utiliza o nosso CPI 100968 e adquiriu uma máquina nova, é só ele consultar os fabricantes, que com certeza questões de garantia estarão ali envolvidas, né? E a certeza do fabricante que ele está usando um óleo que está homologado, aprovado, liberado por ele. Sim, sim. Eu acho que aí você começa a tangibilizar, né? Essa garantia. Qual seria o tempo ou o custo de uma parada de máquina não programada em função da utilização de um produto que não está homologado pelo fabricante? Exatamente. Isso é difícil de você tangibilizar, né? Cada um vai ter o seu, né? Cada um vai ter o seu, exatamente. Muito bom, eu acho que isso deu para a gente dar uma resumida legal em quais seriam esses valores percebidos pelo cliente quando ele faz uma substituição de um óleo do compressor do óleo do compressor de refrigeração por amônia, tá? Com os dois produtos, né, que é o CPI 1868 e o CPI 1968. Exatamente. O CPI 1868 ele tem uma diferença para o 1009, que é um aditivo específico da Lubrizol, que é provido somente para ele, que mantém, por exemplo, os elastômeros e todo o sistema de vedação. Exatamente, né? O selo mecânico melhor lubrificado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, muitas vezes o cliente tem dificuldade em comprar o selo mecânico original, ele vai comprar no mercado por N razões, e por vezes em 1000 horas esse selo mecânico ele já apresenta vazamento, certo? Muitas vezes por ressecamento ou porque ele perdeu, né, o seu dimensional. A amônia é um gás muito agressivo. E o 100868 vai promover uma melhor lubrificação desse selo mecânico, diminuindo essa possibilidade de vazamento. Sei. Sensacional. Maravilhoso. Eu acho que esses benefícios ou esses valores percebidos pelo cliente estão muito claros para todos. E que bom, eu gostaria de fazer um convite para todas as pessoas, todas as empresas interessadas, caso queiram solicitar uma visita, entre em contato conosco, façam essa solicitação através dos nossos canais ou através de todos os nossos canais de comunicação, através daqui do YouTube, através do LinkedIn, através do e-mail, através do nosso próprio site, com os nossos formulários e tudo mais. E solicite uma visita que nós teremos o maior prazer de atender essa solicitação, visitar essa empresa e apresentar essa proposta de relação custo-benefício personalizada para ele. Exatamente, Renato. Não é uma coisa pronta. Exato, não é uma coisa pronta. Cada cliente vai ter uma situação diferente, né? Então, a visita nos ajuda cada vez mais a ter o chamado tailor-made para ele, né? E aproveitem, nos contatem, teremos, como disse o Renato, imenso prazer de visitá-los. Temos pessoas focadas unicamente com essas aplicações no mercado, acabam se tornando especialistas e não generalistas. Exato. Isso é muito bom, exatamente ainda mais para uma aplicação que é crítica no processo. Exato. Né? Muito bom. Queria agradecer bastante a sua presença, Davi. Muito obrigado a todos que nos assistem, muito obrigado a todos que nos seguem. Tá? Um forte abraço e até o próximo episódio. Eu que agradeço. Até mais. Até o próximo. Valeu. Faltou o gongo aqui.